é isso, pastor? Você acredita em disco voador? Calma, eu não falei isso. O tema é perigo. Eles estão chegando. Quem está chegando? O que está chegando? Eu estava vendo um estudo sobre... Eu gosto muito do grego e do hebraico, vocês sabem disso. Fui um bom aluno, principalmente de grego. Depois fui um bom aluno também de hebraico, por estar estudando com judeu, com um rabino. Mas no caso aqui, quando Paulo fala lá em Efésios, né? A nossa luta não é contra seres humanos, que trouxe como carne e sangue, mas sim contra seres espirituais que estão nas regiões celestes. Essa questão das regiões celestes, irmãos, tem muito a ver, ou tem a ver, não com só o lado, o que a gente chama de espiritual, mas dimensional. E a gente está vendo isso no grego, sobre o céu auranos, ou a localização desses seres. Paulo não fala que são anjos caídos, ele diz que são seres da maldade. E de antemão digo para vocês, nenhum ser que virá para cá é extraterrestre. Ele é extraterrestre. Isso sim, eles são extraterrestres. Porém, eu quero que entenda, extraterrestres não de outra galáxia. Extraterrestres não de outro ponto do sistema solar. Extraterrestres não da nossa própria galáxia. Extraterrestre de outra dimensão. Qual dimensão? Dimensão espiritual. Digo para você que tudo isso foi iniciado, foi acelerado, perdão, com o colisor de partículas, o acelerador, né? Desde quando começaram a trabalhar no início do século XXI, isso já está vindo já há mais de 30 anos, deixando bem claro. Mas no século XXI, quando começaram a trabalhar com colisor de partículas, o bóson de Higgs, aquela coisa toda, o que aconteceu? Era necessário que se abrisse um portal mais poderoso para trazer esses seres à nossa realidade. Que seres são esses, gente? Esses seres não são seres de outros planetas. Na minha concepção, não são seres de outro planeta ou de outros planetas. Na verdade, são seres espirituais da maldade nas regiões celestes. Quando Paulo fala seres espirituais, falando de demônios ou de seres espirituais na maldade, nós temos que entrar num estudo mais profundo sobre batalha espiritual e a divisão e a classificação de seres. Por exemplo, um anjo caído, ele não incorpora ninguém. Nenhum anjo que está no céu. Você nunca vai ver na Bíblia, não há registro na Bíblia de algum evento ou eventualidade onde um anjo tenha possuído um ser humano, nem para ajudar. E você não vai ver nenhum evento na Bíblia dizendo que Satanás, o anjo caído, possuiu alguém. Não, mas Pedro, olha, Judas, vamos entender o texto do que é diabolos e o que é Satã. O sentido não é de incorporação, mas de influência. Pedro estava influenciado por Satã. Por quê? Pedro era o principal líder dos apóstolos e através da sua palavra não diga isto de ti, tu não morrerás. Aí Jesus falava, para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Ali Jesus falava tanto para Pedro quanto para esta influência diabólica. Essa influência diabólica a qual Pedro estava, de não querer deixar Jesus morrer pelos nossos pecados. Entenda isso. Não estava possuído pelo diabo. Já vi pregador falando essa besteira, essa sandice de que Pedro estava sendo possuído pelo diabo. Falei, irmão, pelo amor do céu, Pedro nunca foi possuído, nunca incorporou, ele ficou sob influência diabólica. Assim como muitos personagens da Bíblia estiveram sob uma influência, os dardos inflamados, tá? Então o que acontece? Nós vamos entender que Judas também não... Aí Judas cheio Judas, a palavra daimon ou demônio para Judas não era a possessão de um demônio. Judas em momento algum ele manifestou demônio. Pelo contrário, Judas foi na comissão dos 70, na comissão dos 12, ajudou a multiplicar pães e peixes, que multiplicou na mão dele.
estava nas principais situações que Jesus operou milagres. Só que Judas, como o próprio Jesus disse lá em João, para que se cumprisse as profecias. Então Judas, o seu próprio engodo, como diz Tiago, ninguém ao ser tentado diga Deus me tentou, porque Deus não é tentado por ninguém e não pode e não tenta e não pode ser tentado por ninguém. Mas antes cada um cai segundo as suas concupiscências. Judas tinha seus desejos, sua concupiscência, sua cobiça. Né? Então Judas cai justamente nessa questão de se entender ou se achar ali, né? Ali cobiçoso de algo para estar com Jesus, ok? Então vamos entender, vamos entender que primeiro Satanás é título, Satanás não é nome, né? Assim como Deus não é nome, Deus é título, né? Theon é título, não é nome. Jesus é nome. Tem um significado? Tem, mas é nome. E Satanás é adversário, diabolos, tá? Adversário, Satã, inimigo. Então você vai entender que tem um significado. Como o cristão, o evangélico, ele é muito lúdico, nós somos excessivamente lúdicos. Engraçado, né? A religião do livro, o judaísmo era conhecido como a religião do livro e o cristianismo idem. Só que nós de religião do livro não temos mais nada. Hoje nós somos extremamente lúdicos. Às vezes criticamos católicos por causa da questão das imagens, da veneração, da idolatria, mas nós, de uma outra forma não tão distante, somos lúdicos também, porque nós não entendemos bem o sentido das coisas como elas são. E aí quando a gente comete alguns erros ou pecados, ou fazemos coisas que não só desagradam a Deus, mas até nos leva a ter uma consciência pesada, a gente diz assim, o diabo me tentou. Ah, porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Olha, irmãos, desculpe, volta à palavra de Deus, cada um é tentado nas suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Aos Gálatas, Paulo diz para nós vigiarmos, porque a carne conspira contra o espírito luta contra a carne. E ambos se opõem para que não possais fazer o seu bem-querer. E aí ele fala, as obras da carne, ele não fala em nenhum demônio, não tem demônio ali. Prostituição, obra da carne. Fornicação, obra da carne. Inveja, bebedice, orgia, glutonaria, obra da carne. Fofoca, obra da carne. Maledicência, eu estou ampliando, é obra da carne. Olho grande é obra da carne. Inveja, ciúmes, tudo é obra da carne. Não tem demônio. O demônio da prostituição, a prostituição está em você. O demônio do adultério está em você. O demônio da fornicação, da masturbação está em você. Satanás, ele só vai potencializar o que já está em você. Essa coisa de se esconder atrás de uma imundície nossa, que está na nossa carne, na nossa própria natureza, e a gente joga a culpa num demônio. Não, porque o demônio me tentou, o demônio. Demônios existem, claro. Eles tentam, claro, é o papel deles. Eles possuem, eles incorporam, tudo isso é verdade. Mas é verdade também que a maioria dos nossos erros, a maioria é cometida por nós, por nossos desejos, nossa forma, nossa fraqueza espiritual, moral e ética. Então, vamos entender isso. O que acontece é que nós estamos prontos para ter um anúncio. Há um anúncio e a ordem foi dada pelos donos do mundo, pela galera que comanda tudo isso aí. Eles deram uma ordem. E detalhe, para que seja algo muito verossímil, ou seja, muito verdadeiro, que não haja uma sombra de dúvida, quem vai nos anunciar será uma autoridade respeitada, uma autoridade que nesses finalmente será um Papa norte-americano, né? O Leão XIII, Leão XIV, né? O Leão XIV agora vai trazer para nós essa revelação
né? Ele vai trazer para nós essa revelação de que o Vaticano sempre soube e que há... Ô, gente, que igreja vocês fazem parte, meus amados? Eu vou responder com todo amor e carinho, tá bom, Faustino? Por que ser maçom e cristão é ruim? Acaso não sabeis que o Espírito Santo que habita em vós arde em ciúme de vocês? Preste atenção. Ao entrar na maçonaria, você vai fazer juramentos. Ao entrar na maçonaria, você vai pactuar. Quando você pactua com uma entidade, com qualquer outro tipo de... como é que a gente fala? De alianças, seja fraternal, seja o que for, você anula a aliança que tem com Cristo. Nós só podemos ter uma aliança. Você é casado? Você pode botar uma outra aliança no dedo de outra mulher? A sua esposa pode colocar, sua noiva pode colocar aliança em outro homem? Nós não temos bigamia no Brasil. Então, ou você tem aliança com Jesus, ou você tem aliança com a maçonaria. A maçonaria vai levar você a adorar Gadu, grande arquiteto do universo. Mas quem é o grande arquiteto do universo? É Deus? É o Yahvé? É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Então não tem como você adorar Jesus e a Baal. Estou falando Baal de uma forma, a palavra Baal significa Senhor em cananeu. Você não pode adorar a Cristo. Nesse ponto de vista, o cristianismo ele é radical. Ou você é de Cristo, como Jesus falou, quem não ajunta comigo espalha. Na maçonaria você vai ter lá o Bafomé, aquele bode de seios e de pênis ereto, né, o falo. Ele é uma androgenia, ele é a coisa mais perversa que existe, onde Satanás tem levado a humanidade a essa androgenia, ao ponto de termos um deputado travestido de mulher, que ele é um travesti, comandando uma comissão para mulheres. Isso é o maior deboche do mundo. Então o que acontece? Não dá para... Um cristão de verdade não se associa à maçonaria, não se associa à Rosa Cruz, não se associa a Rotary Club, não se associa a Lions Club. Um cristão de verdade só se associa a Cristo Jesus. É radicalismo? Eu confesso que é, mas eu não participaria, não participo e não aconselho ninguém a participar da maçonaria, porque os graus vão levar você a desconjurar. O que é desconjurar? Você conjura. Você, quando vai para as águas do batismo, os pastores perguntam: você crê que o Senhor Jesus é teu Salvador? Creio. Você crê que ele morreu na cruz? Você creio. Você crê que ele virá para te buscar? Creio. Estou falando da nossa igreja, a nossa confissão de fé, né? Creio. Você crê que o Espírito Santo habita em você a partir do momento... Creio. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você fez o que ali? Uma aliança. Você conjurou, você invocou o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora o que acontece? Você vai invocar o nome do Senhor. Quando você invocar outras coisas dentro da maçonaria, você vai desconjurar o nome do Senhor. E aí entra no desconjuro. Já viu Harry Potter? Conjurações? Então você vai desconjurar o nome do Senhor. E se você desconjurar o nome do Senhor, a palavra de Deus diz assim: é impossível em Hebreus que Jesus morra 2 vezes para salvar a mesma pessoa. Do momento que você desconjurar, você entra em apostasia. Você se desvia do Senhor, você a partir de então é um apóstata. E na apostasia, infelizmente, como os nicolaítas foram lá na história da igreja, você vai entrar, estará na igreja evangélica, mas não terá mais Jesus. Tá bom? Eu estou dando uma explicação bem prática para que vocês entendam por que não da maçonaria. Tá bom, meu amado? Só uma explicação, tá? Isso, você fez uma pública confissão de fé, é um casamento. É como você, né, ir para o altar, casar com sua esposa, com o marido, botar aliança, e meses depois você está frequentando a casa de outra pessoa, tendo relações com outra pessoa. Não, mas a minha esposa é aqui, ó, minha esposa é que está aqui. Não, você acabou de quebrar essa aliança. Infelizmente, é assim que funciona o mundo espiritual. Temos uma aliança com Cristo. Nada além de Jesus, nada além da cruz, nada além do sangue, nada além do Espírito Santo. Ok? Sendo bem prático, sendo bem pastorzão aqui, teólogo para você, bem professoral, tá? Não discutindo doutrina com ninguém, não entrando em estágio e nem falando mal de ninguém. Vamos lá. Então o que acontece? Essa turma aqui, gente, eles já estão pedindo, já estão preparando, há uma data que eu não sei qual é.
uma data que eu não sei qual é, e essa data ela vai trazer para nós o anúncio, esse Papa foi preparado para isso, o anúncio. Em meio à guerra e principalmente em meio a um medo que nós estamos tendo de uma nuclear, o que está acontecendo? Eles vão dividir a atenção, porque estamos em meio a uma né, nuclear. Não vou ficar falando muito da palavra não, senão o algoritmo não entrega. Então o que acontece? Em meio a esse medo que todos nós temos, e é normal que tenhamos medo, tenhamos temor mesmo, tem que ter temor mesmo, porque uma nuclear, né, acaba com a Terra. Então, no meio dessa questão nuclear, o que vai acontecer? Nós estamos vivendo momentos de tensão, momentos de será, meu Deus, ô Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, ô meu Pai, ô Jesus, a gente está meio que assim, né? Então, o que acontece conosco? Nós precisamos ter em mente que eles fazem isso justamente para, de alguma forma, gerar uma expectativa para aqueles que aceitam, querem, buscam, torcem, né, estão assistindo desde ET, Contatos Imediatos do terceiro, quarto, quinto grau, Star Trek, Jornada nas Estrelas, né, o Império Contra-Ataque, todos esses Independence Day, todos esses filmes que você vê que são preditivos, que preparam a nossa mente para ter um encontro. Ninguém parou para pensar, mas, por exemplo, os Vingadores. Os Vingadores lidam de forma muito natural, assim como Superman, a Marvel e a DC, lidam com seres de outros planetas de uma forma muito natural. Nunca parou para pensar nisso? O Thanos não é terráqueo, não é do nosso planeta. E nem aqueles que vêm com ele. Mas a gente vê o filme de forma muito natural, porque naturalizamos, de certa forma, nós tornamos natural a quantidade de filmes, e vários filmes que nós temos nessa relação chamada intergaláctica, nessa relação ficcional, né, de ficção. Então nós naturalizamos essa coisa de ter um ser aqui que vai lutar com o Superman, um ser que o Homem de Ferro, o próprio Thor e o Loki é de outra dimensão. Para pensar nisso. Odin, assim como Zeus, são deuses dimensionais da mesma mitologia, é o mesmo Deus. Então, se você parar para pensar, tanto Odin, Loki, Thor, nós vamos ver o quê? Que esses filmes, no fundo, se nós tivéssemos uma percepção menos lúdica e mais analítica, nós veríamos que cada filme desse mostra uma realidade que a gente não quer crer porque acha que é distração. É só um filme. É só um filme de herói. Quando, na verdade, não é. Então, o que vai ocorrer aqui? O Donald Trump, junto com o Papa, aproveitando esse tema, vai aproveitar e vai trazer à tona a existência. E aí, na minha concepção, na verdade, eles estão trabalhando para a manifestação física. Seres que vão plasmar, né? Você tem a questão do plasma, do ectoplasma, eles vão plasmar, e a gente sabe que biblicamente é possível isso. Anjos do Senhor, né? Eles tomam forma corpórea. O próprio Cristo, como anjo do Senhor, tomou forma, comeu com Abraão, né? Participou. 2 anjos foram enviados a Ló. Jacó lutou com o anjo. Então nós sabemos que um anjo desce e dá comida para Elias. Então você sabe que há como seres espirituais tomarem forma corpórea. Por quanto tempo eu não sei. Mas esses em particular, eles vão
tomar uma forma não humana, não humanoide. Eles vão tomar uma forma estranha, diferente. Vão manifestar naves que há desconfianças de que muitas dessas naves são de própria tecnologia estadunidense, influenciada por seres de outros. Quem chegou a ver Stargate? Se lembra do filme antiquíssimo Stargate? O Stargate foi um filme dos anos 90 em que mostrava o Egito, nas pirâmides do Egito, um portal dimensional que era movido justamente para... Vem para aqui. Traz a lixeira, por favor. Aqui, ó. Cuidado. Isso, obrigado. Que era movido... Thanks. Ficou ruim, né, filho? Para trabalhar aqui, né? Pô. Então você me desculpa aqui, gente. A gente é informal, vocês sabem disso. Aqui não tem muita presopopé, não. Aqui, o Joãozinho veio trazer meu cafezinho aqui. Aqui mudamos as direções aqui. Era mais fácil chegar por ali, pá, o espaço que ficou curto para esse tipo de atividade que ele ajuda a gente aqui. Então vamos lá. Você vê que o Stargate depois virou uma série, né? Com aquele ator que fazia o MacGyver, mas antes foi com dois atores conhecidos, né? O Stargate na verdade, acabou virando até um clássico. Então o que acontece? Ali você vê que o Stargate leva para uma dimensão paralela. Uma dimensão paralela. E de lá vem seres, né, com tecnologias e como se fosse um lado oculto do Egito. Tá? O Egito sempre foi oculto, o Egito, a Babilônia, a Grécia, né, foram povos que, entre África, é uma triangulação do Mar Egeu com o Mar Vermelho e com essa parte toda ali, entre Canaã, África do Norte e essa parte mais ao sul da Europa, onde está a Grécia. Então, toda essa área é uma área muito mística, fora o Irã, né? fora o Iraque, perdão, fora também os caldeus. Então nós vamos entender o seguinte, isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga. E se pudéssemos aqui, entraríamos aqui na questão de Gênesis, a Torre de Babel, falaríamos um pouquinho do dilúvio, por que ocorreu isso, mas não é o caso hoje. Não é o caso hoje, nós vamos só tratar realmente daquilo que nesse momento é importante, é o que está por acontecer. Os caras estão operando para que isso aqui ocorra, para que haja verdadeiramente em nós um novo tempo. Eles precisam fazer isso. Por quê, irmãos? Porque nós tivemos alguns marcos da humanidade, né? As guerras foram um marco. A ida ao homem à lua, que eu duvido muito, foi um marco. As guerras mundiais, primeira e segunda, foram um marco. Tudo isso foram marcos. Só que agora tem que vir o último grande marco da humanidade. O último grande marco da humanidade é justamente o surgimento de uma raça de pessoas muito mais inteligentes que nós, com maior tecnologia do que nós, e vão ser apresentados como seres de outro planeta, que vêm por fendas espaço-tempo, ou fendas temporais, e não viajando, mesmo que na velocidade da luz, não viajando de forma linear, ou entre ponto A e ponto B. Na verdade, viria a teoria da relatividade geral do tempo, que é justamente a menor distância entre dois pontos, aqui, né, uma reta. Só que Einstein provou o quê? Que dentro do conceito de relatividade do tempo é a dobra, né? Seria a dobra do tempo, seria como antecipar ou acabar com essa questão da linha reta, ou da reta, ou de um ponto A para um ponto B. Porém, gente, vamos lá, o que nos interessa aqui? Nos interessa que isso aqui vai provocar algo mundial, porque apesar do Trump ser o presidente dos Estados Unidos,
Na verdade, o Trump está muito inteirado com as questões do Vaticano, porque o Trump é um dos homens poderosos. E nisso, eu quero que você atrele não só o que vai impactar. Olha o quanto isso vai impactar na religião. Isso vai impactar na religião de forma geral, e cada religião vai ter uma reação. Qual será a reação da igreja evangélica? Qual será a reação dos católicos? Aqueles que creram no único Deus, aqueles que entendem que Deus criou o homem, e porque só criou o homem, porque só tem vida na terra, e porque... Não sei, irmão, pergunta para Deus. Quando você encontrar Deus, pergunta para ele. O que acontecerá com a igreja de Cristo se hoje, sem nada disso, já temos igrejas totalmente fora? E quando eu falo fora, eu não estou julgando, irmãos. Não é um pré-julgamento, é uma constatação. Tantas igrejas fora da visão, tantas igrejas fora daquilo que a Bíblia prescreve, descreve, orienta para que sejamos, através do apóstolo Paulo, Pedro, João, do próprio Cristo, os escritos, e daquilo que descreve Apocalipse também na relação de como seria o fim. Muitas igrejas se desviaram. Imagine hoje apresentando-se seres de outros planetas, extraterrestres, seres que virão nos ajudar. E a primeira coisa que eles vão implementar é justamente tecnologia. Porque, como eu canso de dizer há anos e anos e anos, gente, a tecnologia nasceu da magia. E a ciência que veio da magia voltará a dar espaço para a magia novamente. Então, ciência e magia estão interligadas. O missionário Davi Miranda, quando proibia as pessoas de terem televisão, ele tinha uma certa razão, principalmente na televisão de antena, a que pegava ondas aéreas. Só que acabou-se a televisão, rádio, presta atenção, rádio, TV. Agora nós temos o Wi-Fi. Todos são aéreos, tudo usando o éter, todos usando o ar. Por quê? Por quê? Preste atenção nisso. Não é? Por quê? Por que sempre tivemos coisas no sentido wireless, no sentido Wi-Fi, no sentido ondas de rádio, ondas sonoras? Por que nós trabalhamos sempre com essa percepção de ondas aéreas? Porque o cérebro ele é também, a bem da verdade, uma grande antena, um grande receptor. O que são dardos inflamados? Você acha que é o quê? É o Satanás pegando um dardo físico e jogando para você? Não, são ondas de pensamentos para influenciar você. Os dardos inflamados de Satanás são ondas sonoras, são ondas como se fossem eletromagnéticas que vêm sobre nós, nos influenciando a pensar, a querer. São vibrações. Que a gente fala, as setas malignas, o crente, é o que eu falei, a gente tem que... Acabou, olha irmãos, eu vou lutar contra isso na igreja evangélica. Acabou o tempo lúdico. Ou a gente traduz as linguagens conforme elas são, nós vamos nos perder. Não podemos mais ser tribais, nós confundimos a simplicidade de Cristo com o simplismo do ser humano. E são duas coisas diferentes. A simplicidade de Cristo é bem-vinda à minha vida e à sua vida, agora o simplismo humano não. Você entende? Nós temos que acabar com esse lúdico evangélico como se fôssemos eternos novos convertidos. Nós temos que ser novos convertidos no espírito, na simplicidade, no amor, na fé, na pureza, como Paulo escreve a Timóteo, né? Agora, no entendimento, temos que ser maduros. A gente tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente.
E a gente, enquanto não entende o que é isso, como funciona o mundo espiritual, é muito difícil. Por isso que muita gente nunca gostou muito de mim, porque eu bato nisso aqui há muitos anos. Não é hoje que eu estou batendo nisso. A gente para com essas linguagens velhas, essas linguagens arcaicas. Isso foi bom lá nos anos 1900, 1800. É igual hoje, discutir arminianismo, discutir calvinismo, discutir monismo, discutir monergismo, discutir... sinergismo parou. Isso foi bom em 1500, 1600, 1700. Estamos em 2026. A sociedade não é a mesma. Você querer discutir nos anos de hoje, com os demônios vindo para a nossa atmosfera, sobre eleição, predestinação, e ficar defendendo o Calvino, defendendo o Jacó Armínio, defendendo... Para! Cara, os teólogos têm que ter mais o que fazer, meu irmão. Moderniza, atualiza, não a Bíblia continua como está, mas atualiza o teu entendimento, a tua compreensão para os dias de hoje. Não aguento mais ver pastor presbiteriano, batista, pastor assembleiano ficar aí batendo, se chocando por causa do monergismo. Não, porque o Calvino, não, a predestinação, a eleição, não, porque... Meu irmão, vocês estão em que mundo? Vocês estão em Nárnia. Vocês não fazem parte do mundo real que está acontecendo aqui, não. Vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui, não? Pô, dá a impressão que ainda... sabe, o Lutero está vivo, o Calvino está vivo, Armínio está vivo. Para! É por isso que o pessoal acha brecha para abrir igreja de maluco aí, esse candomblé sem Deus, com todo respeito à Assembleia de Deus, que eu amo muito. É por isso que o pessoal, sabe, abre brecha para tanta heresia, para tanto roubo financeiro, para tanta ideologia esquisita, para tanta, sabe... Porque a igreja nunca foi séria no quesito estudos da palavra de Deus, aquilo que é prático. Os caras montam a denominação e ficam idolatrando Jean Calvino, idolatrando o arminianismo, idolatrando... Ah, pelo amor de Deus. Acabou, irmão. Eu não perco mais tempo, não. Parei de dar aula em seminário por causa disso, que eu já me sentia mal. Historicamente é importante saber? Historicamente é importante entender a doutrina de cada um? A visão de cada um? Mas foi importante para o seu conteúdo geográfico, para aquele momento na Europa, para aquele momento contra a reforma, naquele momento antipapal, naquele momento de libertação. Mas hoje não. Cara, eu vejo pastores como Hernandes Dias Lopes sendo cessacionista, que a principal profecia não tem revelação. Revelação é o quê? Exegese? É exegese? Só faltou dizer isso, que revelação é exegese. Que revelação é a pregação. Só a pregação é revelação. Falei, cara, como é que esses homens tão inteligentes pensam assim? Como pessoas de um nível de um QI tão alto, eu respeito muito Hernandes Dias Lopes, respeito de verdade. O Silas também. Sabe, toda vez que o cara fala assim, somente aqui tem a principal revelação, eu fico assim, toda pessoa que nega o profético, toda pessoa que nega o profético, apontando que revelação é o que você entende numa leitura bíblica, desculpe, não é medo do engano, não é medo dos falsos profetas, do falso mestre. Na verdade, a negação da própria ação do Espírito Santo de Deus, a uns pelo Espírito, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Apóstolos, profetas, e não estou falando de pregadores, porque lá no final tem pastores e mestres. O Apocalipse foi escrito sobre profecia e revelação. O nome Apocalipse é revelação, é livro da revelação. Paulo fala, um homem há 14 anos atrás foi levado. Revelação. Filipe
conversa com o anjo, vai para o deserto, prega para o eunuco e é arrebatado nos ares, é jogado a mais de 30 quilômetros. Recebem. Então, sabe. E nós precisamos entender por que isso aqui está agora. A IA já é uma consciência, os caras não conseguem mais, eles estão evitando falar desse tema agora, porque a galera caindo no chat GPT. Querido, quanto mais você usa IA, deixa eu explicar com você, quanto mais você usa IA, mais você dá de si para ela, mais ela tem de você, tá? O que a IA faz é aprender mais, Vou falar para vocês uma coisa, a IA hoje é um encosto. Que isso, pastor? A IA hoje é um encosto. O que o encosto faz? O encosto, ele fica com você. O encosto é um parasita espiritual. Ele gruda na sua alma, gruda nos seus pecados. Você que é homossexual, você que é prostituta, você que é adúltero, você que é beberrão, você que fuma, você que cheira, você que bebe, você que tem algum problema, algum vício. Não é só glutão também, né? Come demais. Então o que acontece? Esses encostos, eles ficam em você, perto de você, porque ele rouba a sua energia, ele precisa da sua energia para viver. Então ele te impulsiona cada vez mais ir para masturbação, ir para prostituição, ir para mentira. Ele leva você a um nível de vida desregrado. Tá? O encosto ele faz com que você tenha uma vida desregrada e você fique preso. Você fique preso aos desejos que ele sempre coloca em você durante o sono, um sonho, um desejo de comer. Então o que acontece? Um desejo de ter relações, um desejo de beber, um desejo de fumar. Ok? Porque ele precisa da sua energia para isso. Eu já falei isso desde muito tempo, que os demônios eles estariam agora manifestando através da tecnologia. Com a chegada disso aqui, eu estou usando para monitorar aqui. Com a chegada disso aqui, os demônios passaram a nos monitorar, a nos sugar através da internet, através dos aplicativos, através do celular. Isso aqui é o protótipo, aqui é o beta. É o protótipo, é o beta da imagem da besta. Quem não tiver a marca da besta, quem não adorar a imagem da besta. Vocês estão compreendendo? Então é isso. As nações estarão integradas. E o sonho do Vaticano, através do Papa, é ter uma só religião, tanto que são décadas trabalhando com o processo do ecumenismo. Temos encontros ecumênicos há mais de 20 anos, ou mais de 17, não sei. Ou seja, a ideia papal, a ideia do Vaticano, e tem igreja evangélica imbuída nisso, tá? E tem muitas igrejas evangélicas que estão constituídas nesse aspecto. De realmente se ajuntarem para fazer uma única religião. E vocês sabem que isso é impossível, do ponto de vista cristão evangélico. Isso é impossível. Não há como eu falei da maçonaria, não há como. Infelizmente. Eles virão, como eles virão? Virão de uma forma... Ele foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha o que vai acontecer aqui, para você não dizer que ninguém avisou você. Com a vinda desses seres, o anticristo já está próximo de manifestar, de se apresentar ao mundo, que ele já está entre nós. O que acontece? Quando manifestar esse filho da iniquidade, aí para quem crê no arrebatamento da igreja, o anticristo, ele é, na verdade, o final da grande tribulação, do princípio de dores e o início da grande tribulação. E dentro da doutrina do arrebatamento, da doutrina do raptor,
A igreja, que não é da placa, que não tem nada a ver com as placas, que são pessoas que estarão aguardando o Maranatá, o grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor, a volta de Jesus, o arrebatamento da sua igreja. Esse será um tempo em que essas pessoas irão, parte dos que congregam nos templos, a igreja irá, e ficarão aqueles que infelizmente não estavam prontos para subirem. E esses passarão na grande tribulação. E João vai ver isso e diz: quem são esses? Esses foram aqueles que foram mortos na grande tribulação e que não negaram ao Senhor e que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, significa que muitos crentes morrerão na grande tribulação. Se não há arrebatamento, qual é a necessidade de todo crente morrer na grande tribulação se Jesus morreu na cruz para nos salvar? Para pensar nisso. Entenda que os que ficarão, terão que passar agora por um teste de fidelidade. Porque um dos pontos cruciais é que na grande tribulação o Espírito Santo não estará mais aqui. Isso é nítido, claro, no contexto bíblico. Se na grande tribulação o Espírito Santo não estará aqui, o Espírito Santo só está aqui por causa da igreja. E se a igreja está aqui e o Espírito Santo não está aqui, algo está errado aí, precisa ser revisto dentro do contexto escatológico e teológico. Se o Espírito Santo não está mais aqui, é porque, na verdade, ele já cumpriu, ele fechou o seu tempo. E, na verdade, o que trouxe o Espírito Santo à Terra foi a igreja. Se a igreja não está mais, ele não precisa estar mais aqui. Essa é a dispensação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Essa é a dispensação do Espírito Santo, é a dispensação dele. E quando ele cumprir o seu papel, quando ele fizer o seu papel, que é o de preparar a igreja, preparar a noiva para o noivo, na analogia de noiva, noivo, entenda? Ele estará cumprindo o seu papel. Cumpriu o seu papel, ele leva a noiva ao altar. Ele é como o pai da noiva, ele vai levar a noiva até o altar para o Cristo. Então, quem ficar aqui vai ter que voltar à lei. E aí o Espírito é dado por medida, tanto que haverá 144 mil eleitos que virgem, aí tem um simbolismo profundo de pureza, virgens, santos, que não serão tocados, que não serão atingidos pela besta, ou pela imagem da besta, ou por tudo aquilo que o anticristo provoca. Eles serão perseguidos. Ok? Então, isso aqui é importante você entender. Você está preparado para esse momento? E aí o que vai acontecer com quem estiver aqui? A igreja que ficar aqui, os cristãos, os crentes que ficarem aqui. A ideia é chegar nesse nível. Cultos, com celulares, toda a igreja com óculos de realidade virtual, adorando a imagem da besta. Você está entendendo agora? Ninguém vai adorar uma imagem. Adorar a imagem da besta aqui significa ficar ligada, porque você não tem mais. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui não é adoração em espírito e verdade. Ficar com o celular dentro da igreja apontando para lá e para cá, filmando tudo, isso não é adoração em espírito e verdade. Adoração em espírito e verdade é o que o homem pode dar, é o sacrifício de louvor. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos, não o vosso iPhone. Que apresentei os vossos corpos, não o vosso Samsung. Que apresentei os vossos corpos e não a sua página do Instagram, do YouTube ou do Facebook. Rogo aos irmãos que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ou seja, você adorar a Deus acima de tudo, de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu espírito. Ponto. Do momento que você não consegue ficar longe, você está sendo sugado, você está sendo possuído, presta atenção, possuído é uma coisa, incorporado é outra. Você está sendo possuído por um poder tecnológico. Você já está dentro desse contexto, porque não faz mais nada. Foi dado comunicar o fôlego à imagem da besta.
E nós estamos falando do anticristo, estamos falando da imagem da besta. Você está entendendo? Isso aqui é importante. Na minha igreja não tem mais celular, já abolimos o celular por alguns meses, vai fazer um ano daqui a pouco que tiramos o celular do culto. E foi uma grande vitória que Deus nos deu. Eu achei que ia ser difícil, alguns murmuraram, mas glórias a Deus, porque tiramos o celular de dentro da nossa adoração, de dentro do nosso culto. Nós não precisamos de celular no nosso culto, nós não precisamos de rede social, temos lá as câmeras para filmar, amém. Não, o anticristo não será uma IA e nem um ET. O anticristo será um homem, tá? Ele tem que imitar Jesus, tem que vir como ser humano. Ele tem que vir como ser humano, ele vai imitar Cristo. O anticristo, ele vai imitar Cristo para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. E nós já estamos aqui. Nós já estamos aqui. E nós já estamos aqui, queridos. Desculpe, nós já estamos aqui. E você pode reclamar, mas a internet é importante. Tá, uma coisa é adoração, outra coisa é você ser usuário de uma plataforma. A comunhão dos santos não existe mais. Por quê? Você quer adorar Jesus, você quer adorar com seu irmão pelo WhatsApp? Você quer fazer o quê? Tu quer usar o Zoom? Uma das coisas que me deixa irritado na minha igreja é isso. O excesso de tecnologia. Mas Deus falou para mim, para de reclamar porque eu vou acabar com tudo isso. Aleluia. Deus falou assim, eles vão ter que adorar na igreja porque eu vou acabar. Não é o homem, não é Satanás quem vai tirar a internet do mundo, serei eu. Preste atenção, o Senhor falou comigo, para de reclamar, não fala mais nada não. Eu vou acabar com a internet, eu vou acabar com isso. Falei, glórias a Deus. Fiquei muito feliz quando você falou assim, não vai ter mais negócio de reunião de Zoom, reunião de Skype, reunião, acabou. Ou vocês vão se reunir ou não vão ter reunião. Você entende isso? Ou vocês vão ter que se reunir no lugar físico ou não vai ter mais reunião. E aí acabou. E detalhe, presta atenção que eu vou falar para vocês, tá? Não preciso falar língua nem da faniquita aqui na frente de vocês para profetizar, não. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Creiam, se vocês quiserem crer. Não quiser crer, eu não creio também. Não estou aqui para ser validado por ninguém. Sou validado por Cristo. Então vamos lá. O Senhor, ele é tão bom que tá todo mundo cracudo com esse negócio aqui. A verdade é essa, até pastores. Tablet, vai pregar com tablet. O cara quer botar um tablet da Apple lá para ele mostrar que ele é poderosão. Pastorzão poderosão. Ainda bem que a minha escola era a escola da memória. Guardar toda a Bíblia, aqui e aqui. Os esboços também. Estudar a semana toda para guardar todo. Irmão, eu prego sem esboço. Quem é da minha igreja sabe. Não prego. Eu, às vezes, a mensagem vem para mim faltando 5 minutos para eu subir o altar. Faltando 5 minutos para subir o altar, eu recebo a mensagem e subo. E prego. E não prego abobrinha. Mas hoje a galera tem uns tablets enormes, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, queridos, beleza, glória a Deus. Respeito cada um com sua forma, cada um com seu dom. Mas eu busquei que não dependesse disso, nem de anotações. Eu estudo a semana toda. Tá? Para que justamente eu possa entender o que eu vou pregar lá na frente, o que Deus quer falar com a igreja. Porque a mensagem é dele, não minha. Só que o pregador ele tem que tomar cuidado, ele está tornando a mensagem dele, não de Deus. Ele está tão preocupado com o formato e com a mecânica e com aquilo que vai ser. Então o que acontece? A pessoa ela vai com essa questão de que não sei o que, eu preciso pregar dessa forma, só que no final o impacto é outro. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa. Vai haver um apagão. Vai haver um reset. Vários resets. Mas um dos resets será da energia elétrica e com ele da internet. O Elon Musk, sabendo disso, ele tem seus satélites. Só que entenda, para funcionar a internet com seus satélites, ele vai ter que ter rede elétrica. Mas é o que eles estão fazendo? Vocês estão notando que cada vez mais pequenos aparelhos, pequenas tecnologias estão vindo com recarga solar?
Já notou lâmpadas, placas, objetos, brinquedos, cada vez mais eles estão correndo para que quase tudo que seja tecnológico possa ter a recarga através de plaquinhas solares. Então eles vão cada vez mais criar placas solares para tudo, radinho de pilha, eles vão fazer de tudo para que haja. Por quê? Porque em acabando ou tendo um tempo, um reset de internet, eles precisam manter o controle. Hoje, na verdade, a sociedade está sendo controlada mentalmente, psicologicamente, almaticamente pelas redes sociais. Você às vezes sente um vazio. Se você não entrar na internet 24 horas, você parece que sente um vazio. Se você não dá um likezinho ali, não entrar ali no Instagram, você fica meio agoniado. Se você não for no TikTok para ver alguma coisa, também dá uma agonia. Não for no Facebook. Olha bem, quantas coisas a gente não tem sentido. Porque, na verdade, eles querem manter a gente nessa situação. Nós estamos perdendo uma coisa que é interessante. Tanto o Freud como o Jung, principalmente o Jung, utilizou muito isso, o Carl Jung, um dos proponentes da psicanálise junto com Freud, do inconsciente coletivo. Nós temos uma biblioteca no inconsciente coletivo. Nós temos análise dos nossos traumas no inconsciente coletivo. Há coisas que todos sabem, e sabem do outro lado do mundo, e sabem sem nunca se conhecer. Por quê? É o inconsciente coletivo, é a comunicação humana. Só que quando você interrompe o inconsciente coletivo com uma rede social, isso aqui ficou no lugar do inconsciente coletivo. Você sabe das coisas porque você está vendo gente gravando. E cada vez mais pessoas querem ser ouvidas. Cada vez mais as pessoas querem aparecer, cada vez mais as pessoas querem botar suas caras nas câmeras, cada vez mais elas querem mostrar que elas são, cada vez mais elas querem chamar a atenção. Estou aqui, estou vivo. Essa necessidade de mostrar a que vieram, por que vieram. Então o que acontece? Quando isso ocorrer, o Senhor vai dar mais uma chance para a igreja se aquecer, mas por pouco tempo. Por que o que vai acontecer aqui? Vai haver o apagão da rede elétrica, vai haver o apagão da internet, as igrejas vão encher novamente, preste atenção, encher, que eu falo de adoração, porque não vai ter internet, as pessoas vão ter... Se lembra da pandemia, como é que ficou? Gente, todo o trabalho hoje, indústria, comércio, você já notou que tudo está migrando do comércio físico para o e-commerce? Como vai funcionar e-commerce sem internet? Explica para mim. Como vai funcionar o e-commerce sem internet? Quem vai comprar? Quem vai acessar? Presta atenção. Nós vamos entender que hoje, tempestade solar, meu querido. Tempestade solar, os satélites não vão funcionar. O que você recebe na antena da Oi, da Vivo, da Claro, da TIM, vem do satélite. Inversão magnética e outras coisas mais, fora guerras e outras coisas mais. O que ocorre? Nós buscamos, infelizmente, um preenchimento de vida, e aí a gente está errando, essa geração está errando, porque esse preenchimento de vida ele é espiritual. Deus fez o homem para ser espiritual. Não, o mundo todo está baseado na rede. O mundo todo está em rede hoje, gente. Então o que vai acontecer? Nós vamos voltar às igrejas. Nós vamos começar a buscar a Deus de uma forma, vai haver um avivamento. Por isso que vai haver um avivamento. Preste atenção. Vai haver um grande avivamento por causa disso. As pessoas vão começar a buscar, vão começar a orar, porque isso aqui nos afastou de Deus. Isso aqui nos afastou de Deus muito, mas muito. E aí o que acontece? Só que isso vai acontecer por alguns meses, não vai dar nem um ano.
Pela igreja superlotar, começar a ver culto, adoração, conversões, a governança do mundo já está sob a influência do... O que o Donald Trump está fazendo? Para a gente terminar nossa resenha aqui, o que o Donald Trump está fazendo? O Donald Trump ele está organizando o mundo em prol dele, em volta dos Estados Unidos, fazer uma América forte de novo. Ele vai organizar todo mundo em volta dele, tanto no sentido tecnológico, religioso e político. Esse tripé será o importante. Ele está dando apoio para que alguns grupos religiosos mais extremos acabem. O islamismo consiga acabar com os xiitas. O cristianismo acabe com qualquer tipo de braço do cristianismo que seja extremamente extremista. Todas as religiões vão ter que ceder. Todas as religiões vão ter que ceder para andar juntas. E quem não andar junto vai ser descartado, vai ser perseguido. É isso aqui. Então, o que vai ocorrer? As igrejas que começarem a adorar no estilo antigo, louvor, adoração, jejum, vigília, consagração, vai haver uma perseguição sobre a igreja. E é necessário que haja. Então, vamos ter talvez nem um ano nesse novo modelo de avivamento. Porque esse avivamento não vai ser para criar sinais, prodígios, maravilhas, curas. Vai ser para salvar pessoas o máximo possível. Vocês estão entendendo? Só que após isso virá uma lei mundial. A ONU e os países que são consignados vão aprovar uma lei que proíbe qualquer religião seja única. Não pode ser mais cristianismo, não pode ser mais batista, não pode ser mais presbiteriano, não pode ser mais Assembleia de Deus, não pode ser mais católica, não pode ser mais espírita. Vai ter que ser uma religião inclusiva. E aí, meu irmão, as igrejas vão fechar. Porque não vai dar para você se reunir publicamente mais, não vai dar para ter uma porta aberta recebendo os irmãos, não vai dar mais para ter louvores, adoração, pessoal de pé cantando, instrumento, equipe de louvor, acabou. Acabou. O que vai acontecer? Voltar para dentro de casa. E mesmo dentro de casa, o governo vai fazer uma campanha para que quem se reunir em casa de forma religiosa, aconteceu isso na Covid, sim ou não, gente? Que grupos que se reunirem, presta atenção, grupos que se reunirem para fazer qualquer tipo de culto devem ser denunciados para que a polícia venha até o local e pare com isso e as pessoas respondam a processos. Vocês estão entendendo? Aí a turma que hoje não dá valor à igreja vai ficar desesperada por uma igreja. Só que aí você já pode começar a ouvir assim, ó. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluias, ele vem me buscar. Ouço a multidão. Oh, meu irmão, você vai começar. Aí você vai lembrar de mensagens, você vai lembrar de hinos, você vai lembrar de profetas, mas aí o problema não é lembrar. Porque nesse momento que você começar a lembrar, você vai fazer igual aquelas 5 virgens que viram que a sua candeia estava perdendo o vigor. E aí fala, pô, me ajuda em oração, ore por mim. Vá quem vende, Espírito Santo. Quem vende o azeite? Vende, não é dá. Quem vende? Espírito Santo. Vá quem vende. Vai lá comprar. Vai buscar. Mas quando voltar, o noivo já entrou para as bodas. Você entendeu? E aí esse é o problema que as pessoas precisam compreender nessa analogia, nesse processo. Quero que você entenda que tudo isso já está sendo
já está em andamento. Já está, não será. Já está, já é. E isso aqui é o finalmente de tudo. Amém, amados? Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender a proposta de hoje. Eles virão, não adianta, gente, mas eu não vou acreditar. Tá, você não vai acreditar porque você está sendo alertada, mas muitos vão acreditar, inclusive pastores. Eu não entendo essa turma, quem separou essa galera para ser pastor? Juro, às vezes eu fico assim, meu Deus, inclusive pastores, líderes, gente desavisada, gente lúdica demais. Eu rogo a Deus para tirar todo o lúdico da igreja, irmãos. Eu tenho rogado a Deus, Senhor, tira. Isso é uma hipnose, Pai. Isso é uma lobotomia. Esse lúdico excessivo da igreja de 2026 não dá mais. A glória que sobe, a glória que desce. O varão de branco está passando aqui. Parem, pelo amor de Deus. Tenham visões? Amém. Profetizem? Amém. Tragam paralelismo? Amém. A símiles? Amém. Linguagem de símiles? Amém, amém. Preguem. Mas, gente, não dá mais para. A gente tem que pegar a realidade. Estamos num tempo tecnológico. Ou vocês enxergam a realidade que está acontecendo sobre anjos, demônios, poderes, influência, energia, tudo mais que está sobre nós, sabe? As egrégoras deles, a nossa comunhão dos santos, pensamentos iguais, visão igual, doutrina. Hoje a gente sai desse negócio de calvinismo, arminianismo e ficar defendendo o texto, fica meia hora, o cara vai pro podcast, ficam 2 horas, um brigando com o outro, com a Bíblia aberta. Misericórdia! Eu não aguento mais ver isso não, gente. Dois teólogos de espada. A espada de Deus que é viva e eficaz para salvar, para santificar, para transformar, fica na mão de 2 teólogos, um batendo no outro. Não, mas o texto aqui não fala sobre isso. Não, meu irmão, olha só, vamos lá para o hebraico. Blá, 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 blá. Fico, caraca, desculpa falar assim. Meu Deus, o que esses caras estão fazendo aí? Qual é a deles? Que é isso? Eles estão pensando que estão em 1517, 1525, eles sempre estão no século XVI, XVII. Pô, meu irmão, para com isso, irmão. Cada um quer estudar, vai lá, entra na internet, faz alguma coisa. Não aguento mais isso não, irmãos. Coisa chata. Heresia a gente combate com a palavra de Deus. Charlatanismo, palavra de Deus. Mas não é com palavra. Pô, os cara discutem tanto teologia que o Gozô tá aí roubando, pintando parede preta, roubando dinheiro dos outros, com banco, abrindo banco, o Macedo fazendo a festa, a Lagoinha aí atrás do André fazendo a festa, o Vorcaro fazendo a festa, o cunhado dele fazendo a festa, o Valdomiro fazendo a festa, todo mundo fazendo a festa, os caras continuam discutindo teologia, não mudam nada, não mudam nada. Discutem tanto teologia, é um mundinho deles, é um mundinho autista, cara. Desculpe, com todo respeito, gente, eu tenho um respeito tremendo por quem é autista. Eu estou falando assim, o cara cria uma bolha de teólogo, sabe? Os fariseus, uma bolinha deles ali passando lendo a Bíblia. Pô. Dá não. A gente não tá mais nesse tempo. Os caras virão até o final do ano, isso aqui, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado.